A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, sejam bem-vindos ao EBD em Foco. Meu nome é Herberson, estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Bem, você que tem me acompanhado aí nos últimos vídeos, tem visto que eu tenho feito uns vídeos assim um pouco diferente, onde eu apareço aqui no canto, né? Parece um vídeo comigo aqui, eu falando aqui, e dessa vez não vai ser possível fazer isso. O programa que eu uso para fazer isso não está funcionando no meu computador, né? Algum problema aconteceu aqui e enquanto eu não resolver esse problema, eu vou fazer com outro programa que não consegue me filmar. Então vai aparecer somente a minha voz. Mas pela graça de Deus estou aqui, né, para mais uma aula. Eu tenho esse compromisso de toda semana postar um slide e postar também uma aula em vídeo usando o slide para que os irmãos aí que, né, ministram aula na escola dominical tenham um conteúdo a mais. E para você também que gosta, né, de assistir a aula pelo computador aí na sua casa, depois ir para a igreja, para ter mais conteúdo para compartilhar lá na igreja. Esse conteúdo é para todos, né, que têm realmente interesse em aprender mais da palavra de Deus. E eu estou mantendo aí, já tem, né, duas revistas que eu comento, que eu faço toda semana eu faço comentário, e eu faço slide também para que o irmão aí, os irmãos, né, do Brasil inteiro aí possam usar o slide na sua igreja. Então, se você está assistindo pela primeira vez, faça o download do slide. Se você estiver no YouTube, tem um link para clicar. Se você estiver no Facebook, também tem um link. Se você estiver no site, aí já do lado já tem o lugar de você clicar, colocar o e-mail, baixar o slide e usar na sua igreja. Recomendo também você que está me assistindo a curtir a minha página aí no Facebook, Herberson Rodrigues Pinheiro. Curta também, vai lá na página de downloads e faça um comentário, diga se os slides estão sendo interessantes, se você está usando, né? Ou então me manda um e-mail, lá no meu vídeo aí no Facebook, né? No YouTube, né? No Facebook também, comente, né? Faça um comentário, se inscreva no meu canal, coloca gostei, o like aí, né? Ou seja, vamos fazer com que esse trabalho alcance o maior número possível de pessoas. Quando eu peço para você fazer isso, né, é porque quando você faz, o vídeo fica mais popular e mais pessoas vão alcançar. Quando você comenta, mais pessoas vão ver o slide, vão baixar e mais vidas serão abençoadas. Eu recebo e-mail todos os dias falando que, né, tem sido uma bênção a escola dominical com os slides. Então, eu quero que o maior número possível de pessoas possam ser beneficiadas com esses slides. Bem, vamos lá, né? A lição 13 é a última lição. Então, como eu falei, eu já fiz, né, os slides e o comentário de uma revista completa. Agora estamos finalizando uma outra revista e vamos para a lição número 1, né, que é o próximo trimestre. E essa lição fala da evangelização integral nesta última hora. Bem, é um tema bem pertinente para a última lição, porque nós temos falado aí de evangelismo. Só que assim, eu li o livro do comentarista, né, que ele faz o livro de apoio, e eu achei o livro muito mais interessante do que a revista. Eu achei essa lição especificamente, não a revista como um todo, mas essa lição especificamente, eu achei o livro bem interessante. Mas, né, vamos aprofundar aqui na lição, baseada aqui na revista mesmo. Texto áureo: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Marcos 16, 20. Verdade prática: falemos de Cristo a todos, em todo tempo e lugar, por todos os meios. Então aqui, verdade prática resume um pouco a lição, que evangelização integral é isso. É o tempo todo falando de Cristo, em todo lugar e por todos os meios. Internet, aí você pode usar o Facebook, o WhatsApp, né, Messenger, não sei o que você, né, usa, mas qualquer meio pode ser usado para pregar o evangelho. Antigamente falava-se que a televisão era coisa do diabo, né? Não era, né? Porque nunca foi coisa do diabo, porque a televisão ela é usada para pregar o evangelho. Então, a gente tem que usar todos os meios possíveis aí para pregar o evangelho. Isso é evangelização integral. A leitura bíblica em classe se encontra, não é Romanos,
eu copiei e colei, né? Mas deixa eu já consertar aqui. É Lucas 24, do 44 ao 53. Bem, Lucas 24, do 44 ao 53. Então, aqui está certo, né? Então, assim, essa leitura bíblica aqui está Jesus falando aí as suas últimas palavras, né? Que ele abençoou e foi levado ao céu, né? E enquanto isso, a igreja ficou orando, esperando o revestimento de poder. É o que a gente vai falar aqui, né? Evangelizar, mas evangelizar cheio do Espírito Santo. Introdução, vamos lá. A igreja primitiva, ela não precisou mais que uma geração para levar o evangelho de Cristo aos confins do Império Romano. Então a igreja, ela começou aqui em Jerusalém, na Judéia. Então começou, né, um movimento que poucos pensaram, né, assim, esse é um movimento que vai acabar rápido, né, isso não vai se expandir. Mas antes, né, de mudar o século, o evangelho se espalhou aqui por todo o Império Romano. Então, onde era Império Romano, chegou a palavra do Evangelho, a palavra de salvação. Então, começou por Jerusalém, foi para Samaria e foi, né, ou seja, invadiu todo o Império Romano. Então, o Evangelho ele se expandiu. E por que o Evangelho se expandiu tanto assim na igreja primitiva? Né? Será que hoje, com os meios que nós temos, será que nós não temos capacidade de fazer mais do que eles? Né? Parece assim que naquela época, que era difícil locomoção, que era difícil informação, né? Era uma carta que era enviada, essa carta era levada de barco, a cavalo, e até chegar lá no lugar e depois de ter a resposta, era muito demorado, uma viagem, né, de Jerusalém até Roma de barco demorava dias, meses talvez. Então assim, era difícil e o evangelho se expandiu. Qual era o segredo da igreja primitiva? Então a gente vai ver isso, né? Ou seja, o modelo, né, que eles tinham era o modelo pentecostal, né, o modelo de evangelização. Não era um modelo qualquer. Então o segredo é a ação do Espírito Santo. Porque não adianta os meios, entende? Não adianta eu ter computador, internet, celular, WhatsApp. Não vai resolver o problema se o Espírito Santo de Deus não estiver na minha vida, não estiver na vida do pregador. Então o pregador ele tem que estar capacitado e ele tem que ser, né, cheio do Espírito Santo, com vontade de evangelizar, porque aí sim a igreja vai cumprir, né, o que tem que ser cumprido, que é pregar a palavra, o ide de Jesus, né, porque o mundo clama por socorro. Então esse modelo é um modelo pentecostal, um modelo na qual se fazia evangelismo cheios do Espírito Santo. O que é evangelização integral? Vamos ao primeiro tópico aqui. A evangelização integral, né, ela consiste na simultânea, né, proclamação simultânea do evangelho em todos os âmbitos. Integral quer dizer que é algo completo, né, não é algo pela metade. Né? A gente fala assim, tem leite integral e leite desnatado. Né? Ou seja, o desnatado não é completo. O integral, o leite integral é o leite completo. Então, quando a gente fala de integral, é algo que vem completo. É pregar o evangelho por todos os meios, né, com todos os recursos possíveis. Então, não interessa o local, se é nacional, se é transcultural. Né? Eu vou pregar o evangelho onde? É na minha vizinhança, com os meus amigos, quem está passando na rua, é no meu Brasil, é em outros países, com outros povos, não interessa. Né? Ou seja, eu tenho que pregar o evangelho em todos os âmbitos. Né? E voltando, né, o que a gente viu lá na introdução, né, que Jesus falou, né, começa, né, ser-me-eis testemunhas, né, tá aqui o versículo, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então a ideia era essa, né, ou seja, mas não era para sair de Jerusalém, era para começar em Jerusalém, ir para Samaria, ir aos confins da terra, voltar para Jerusalém e Jerusalém continuar para os confins da terra. Ou seja, é um loop, né? Algo que não para. Não para. O evangelho não pode dizer, começou em Jerusalém, aí resolveu tudo lá, foi para Samaria, resolveu tudo. Não.
continuou em Jerusalém, continuou em Samaria e foi até os confins da terra. Onde é os confins da terra? Não interessa, o Brasil pode ser os confins da terra, né? Então, importante é pregar o evangelho, né, em todas as regiões possíveis. Essa evangelização mundial, né, para ser bem sucedida, tem que funcionar de acordo com o manual que deixou Jesus. Então Jesus ele ensinou como evangelizar. A gente tem a Bíblia, a gente tem o Novo Testamento, a gente pode ler e ver o que Cristo nos ensinou. Então Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Então, como eu já falei no começo, o mundo clama por socorro. O mundo quer ouvir o evangelho. As pessoas têm sede de Deus, querem ouvir o evangelho e muitas vezes nós estamos de braços cruzados e não vamos lá falar de Jesus para essas pessoas. Avivamento e evangelização. O evangelismo ele tem que ser feito de forma avivada. Então, o evangelismo ele tem que ser com o poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo, a evangelização jamais será eficiente. Então, o Espírito Santo de Deus tem que estar agindo, tem que ter oração e jejum para que o evangelismo seja, né, eficiente. O batismo no Espírito Santo e o evangelismo. Existe uma relação muito grande entre essas duas coisas. Nem batismo do Espírito Santo é uma coisa e evangelismo é outra coisa totalmente diferente. Eu fico meio desconfiado de algumas pessoas que dizem que foram batizadas no Espírito Santo, que receberam o Espírito Santo, que pula e fala em línguas, mas que quando a gente chama para evangelizar, ela pula lá longe e fala que não tem tempo, que está ocupado, que não vai, coloca todo tipo de empecilho. Então, que batismo no Espírito Santo foi esse? Porque o batismo no Espírito Santo que a igreja primitiva recebeu resultou em pregar o evangelho, ou seja, de imediato Pedro foi pregar o evangelho. Aquele Pedro medroso, covarde, que negou Jesus, que voltou a pescar depois que Jesus morreu, e sabe, aquele Pedro foi transformado em uma pessoa ousada, e ele foi lá e pregou e, né, cerca de 3.000 pessoas se converteram, somente contando os homens, sem contar mulheres e crianças. Se for contar mulheres e crianças, dava mais de 10.000 pessoas. Então Pedro, ele foi cheio do Espírito Santo e já foi evangelizar. Então, verdadeiro batismo no Espírito Santo, ele se confirma com a sede de evangelizar, de pregar o evangelho, de ter coragem de falar de Jesus e não ter vergonha. Tem crente que vai na igreja, diz que é cheio do Espírito Santo e quando chega na escola, no trabalho, tem vergonha em dizer que é crente, né? Tem vergonha de defender a fé cristã, né? Então, tem que ser cheio do Espírito Santo, mas também tem que conhecer a palavra de Deus para pregar o evangelho. Busque o revestimento de poder. Como é que eu vou ser cheio do Espírito Santo? Jesus falou: pois se vós, sendo mal, sabeis dar coisas boas, saber dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Essa passagem aqui eu não estou lembrado onde está escrito, mas é um versículo bíblico que eu coloquei, esqueci de colocar a passagem. Mas que está falando: o que vocês pedirem, o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo. Acabou, né? Basta você pedir. Se você pedir, ele vai dar. Discipulado integral. Então vamos lá, o que é o discipulado? Eu quero falar aqui de discipulado porque é o seguinte: a nossa igreja ganha muitas almas para Jesus, mas perde também. Por quê? Porque não cuida, porque não tem o discipulado, porque não faz um treinamento com aquela pessoa nova convertida ali para que ela possa entender os fundamentos da fé cristã e ela possa se firmar no evangelho. E depois ela ir lá e trabalhar e ganhar almas. Então, a igreja cresce assim. O novo convertido, ele aprende a palavra e depois ele vai pregar e ganhar mais alguém, e vai treinar esse outro novo convertido que ele vai ganhar mais alguém e assim a igreja vai crescendo. Esse era o segredo da igreja primitiva. Quando alguém se convertia na igreja primitiva, ele era integrado à família cristã e era treinado ali, né? Talvez não existia um treinamento formal, mas de alguma forma eles viam como que a igreja se comportava, como o povo da igreja se comportava, eles se comportavam da mesma forma e depois iam ganhar outras pessoas para Jesus, pregar o evangelho a toda criatura.
Então o discipulado ele é importante, fica um alerta, se a tua igreja não tem uma classe de discipulado, está na hora de começar a pensar nisso, né? E não só pensar, mas agir, comprar revista, juntar a classe e fazer o discipulado com os novos convertidos da sua igreja. Primeiro passo do discipulado integral é a doutrinação, ou seja, o ensino da palavra aos novos convertidos. Coloquei até a imagem de 2 revistas aqui, que são as revistas, são 4 revistas, é um ano de treinamento. Se o novo convertido passar por, né, essas 4 revistas, esse treinamento durante um ano, ele vai estar preparado para pregar o evangelho em qualquer situação, em qualquer circunstância. Então, temos que ensinar as verdades cristãs para os novos convertidos. A primeira revista, por exemplo, Conhecendo as Doutrinas Cristãs. Depois, Conhecendo Jesus, o Reino de Deus. E tem as outras. Então, a gente tem que investir nos novos convertidos, para que o discipulado seja também um discipulado integral. Olha só, a doutrinação ela vai por toda a vida. Né? Atos 2, 41 e 42. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, a pregação de Pedro, que perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Ou seja, os novos convertidos já estavam perseverando. Por quanto tempo eles perseveravam? É a vida inteira. Ou seja, da conversão até o fim da vida. Essa perseverança ela não acaba. Não tem como você se converter, orar, ler a Bíblia, chegar a um ponto, não, acabou para mim, já aprendi tudo que eu tinha de aprender, eu não preciso aprender mais nada. Então isso não está certo. Né? Não tem como, você não virou Deus para chegar no ponto que não precisa aprender mais nada. Você sempre tem algo para aprender. Então perseverar na doutrina, começa ali como novo convertido e vai até o fim da vida. Integração, isso é muito importante também, porque o novo convertido tem que ser integrado à família cristã. Então, o novo convertido, né, a gente vai lá, chama, ora, a pessoa aceita Jesus ali, se converte, mas depois nunca mais nós vamos lá falar com ele, não fazemos uma visita, não chamamos para participar do grupo de jovens, ou ir para o círculo de oração, ou participar de alguma reunião com os homens, não fazemos nada, simplesmente vamos lá, fazemos o convite, aceitou Jesus, pronto, acabou. Mas ele tem que ser integrado à família de Deus. Ele tem que participar de reuniões, ele tem que participar dos cultos, ele tem que participar de estudos bíblicos, ir para a escola dominical, se sentir ali parte da família de Deus. Não só também dentro da igreja, mas fora da igreja, para fazer uma visita, para ir no churrasco, no aniversário, não sei. O novo convertido tem que participar, né, de forma integral à família de Deus. Então, isso fala de quê? Amor ao próximo. Se eu vou lá, ganho alguém para Jesus e não cuido, eu não tenho amor. Né? E o João falou: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Olha só, não é só de palavra, eu amo o meu próximo, é muito fácil falar. Eu posso falar isso e eu falo o tempo todo, porque eu amo o meu próximo, eu amo o meu próximo. Mas será que eu estou amando na prática? Né? Ou seja, estou amando por obra e verdade? Às vezes eu fico me questionando, será que eu amo o próximo de verdade? Será que eu estou ajudando o próximo de verdade? Então, eu preciso disso. Por quê? Porque o amor ao próximo é o que vai caracterizar se nós pertencemos de fato ao corpo de Cristo. É inconcebível pessoas que se dizem cristãs não amar o próximo, porque se ela não ama, ela não pode participar do corpo de Cristo. E participar do corpo de Cristo não é lá ceiar não, viu? Tem gente que não vai participar do corpo de Cristo porque eu não vou lá tomar ceia. Não, não é isso não. Você pode até ir lá tomar ceia, pode ir lá até participar da ceia, mas se você não tiver em comunhão com o irmão, não vale de nada e você não faz parte do corpo de Cristo. Amar o próximo como a ti mesmo. Isso é muito importante. Quando você ama, você cuida. Então, se você ama o novo convertido da sua igreja, você deve cuidar dele. Treinamento. Treinamento é porque o evangelho, essa fase de ensinar a palavra de Deus para o novo convertido, que é doutrinação, né, e a fase de integração, onde eu vou integrar o novo convertido à família de Deus, ela converge aqui para treinamento de evangelização. O novo convertido ele tem que ser treinado para evangelizar. Não é só ensinar a palavra e ficar na teoria. Temos que ir para a prática e pode ter certeza que vai ser uma bênção. Porque pense num povo animado para evangelizar, é novo convertido. Aqueles crentes antigos, irmão, dá trabalho para sair para evangelizar.
mas o novo convertido, ele é empolgado, é animado, ele quer falar de Jesus para todo mundo. Então a gente tem que aproveitar essa fase e doutrinar bem ele para que ele saiba falar de Jesus. Um exemplo, né, um exemplo bíblico aqui do endemoniado gadareno. Né, Jesus expulsou o demônio, né, ele fala assim, ó, torna para a tua casa e conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Olha só, ele foi liberto, ele foi salvo, ele não esperou chegar na casa dele. Jesus falou, vai para a tua casa e conta, lá na tua casa tu conta. Aí o texto diz que ele foi pregando, ele já foi falando, ele não esperou chegar em casa para evangelizar a família dele. Não, ele já foi evangelizando os vizinhos, o povo da rua. Porque aquele endemoniado que todo mundo olhava para ele e via que ele era endemoniado e via que ele tinha um problema, agora viu ele são, curado e falando de salvação. Isso foi algo incrível. Então, é um exemplo que nós temos que seguir. Né? O endemoniado, ele mal aceitou Jesus, já estava pregando. Então é um exemplo que a gente tem que ver, né? Algo bem radical. Ah, será que vale a pena eu colocar o novo convertido no começo para evangelizar? Faça um treinamento com ele, faça um teste. Não tem nada a perder. Vai lá, leva para evangelizar, aproveita essa fase de empolgação. Identificação. Identificação, quarto ponto aqui, que o crente ele tem que ter postura. O novo crente ele tem que ser conhecido como pelo seu testemunho, pela sua postura e como um seguidor de Cristo. Então, quando alguém se converte, às vezes demora um pouco a pessoa mudar, né, as vestimentas ou tirar alguma coisa. Tem isso, né? Hoje em dia os homens usam brinco e usam não sei o que, tem aquelas coisas todas. Eu não vou entrar aqui no mérito se é ou não pecado usar brinco, né? Se é ou não pecado usar isso ou aquilo. Não vou entrar nesse mérito aqui não. Mas isso representa uma falta de postura, né? Ou seja, ele não tem postura. Então, quando a pessoa se converte, ela tem que ser transformada, mudada. Isso pode acontecer. Tem gente que é mais fácil, acontece de uma hora para outra. Tem gente que demora mais um pouquinho. A gente tem que ter paciência, mas que com o passar do tempo ele tem que dar testemunho, ter postura e todo mundo tem que olhar para ele e falar: esse é um seguidor de Cristo. Quando chega nessa fase aqui, a gente pode esquecer o novo convertido e olhar para a nossa vida. Será que eu tenho postura? Será que eu dou testemunho? Será que eu sou conhecido como seguidor de Cristo? Lá no livro do comentarista, o livro de apoio, ele fala sobre isso, que antigamente os crentes, eles eram chamados, né, de Bíblia, né? Lá vai o Bíblia, né? Tinha até um pouco aí de ironia, né? A pessoa fala, lá vai o Bíblia, né? Lá vai aquele quadrado, lá vai... Ou seja, os crentes, eles tinham apelidos, coisas ruins, mas que realmente caracterizava eles como uma pessoa diferente. Hoje nós somos evangélicos, ou seja, nós temos uma postura diante da sociedade. Ah, ali o cara ali é evangélico, né? Todo mundo já olha com aquela polpa, com respeito, né? Ou então olha com desdém por causa de algumas igrejas que fazem um monte de coisa errada aí, e aí quem é evangélico entra no pacote, todo mundo acha que está errado. Mas de qualquer forma, o crente não tem mais aquela, hoje em dia, a grande maioria dos crentes, né, não tem mais aquela postura de antigamente, onde as pessoas olhavam e reconheciam que de fato ali ia um servo de Deus. Da mesma forma que acontecia com Eliseu, né, quando ele passava, lá vai um servo de Deus. Então, Elias passava, ela vai um homem de Deus. E assim vai. Onde Pedro passava, todo mundo falava, ali vai um cristão. Ele é um seguidor de Cristo. Onde Paulo passava, ali vai um cristão. Então, lá em Antioquia, né, os cristãos, foi a primeira vez que os discípulos foram chamados de cristão. O que é ser cristão? Parecido com Cristo, porque eles seguiam Cristo. Então a gente às vezes acostuma tanto com a palavra, né? Ah, que sou cristão, sou cristão, sou cristão, que esquece de associar essa palavra cristão à palavra Cristo. Porque, ou seja, cristão é seguidor de Cristo, parecido com Cristo, dá o mesmo exemplo que Cristo. Então eu vejo algumas pessoas falando que são cristãos, porque eu sou cristão. Só que em que área da sua vida você é parecido com Cristo? Para você ser chamado de cristão. Porque o próprio Cristo falou, sedes meus imitadores. Não sei se foi Jesus que falou.
isso não, mas Paulo falou, sedes imitadores de Cristo. Foi Paulo que falou, sedes imitadores de Cristo. Aí teve um outro momento que Paulo falou assim, se vocês estão achando difícil, né, seja meu imitador. Paulo fala, sejai meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Se você não consegue imitar Cristo direto, imita a mim, porque eu estou imitando Cristo. Então, estudar a vida de Paulo, né, e estudar a vida de Cristo, você vai ver pontos em comum aí, porque Paulo imitava a Cristo. Será que nós estamos, né, nos comportando como Cristo gostaria, imitando Cristo? Né? Tem gente que fala, eu sou cristão, mas será que Jesus está se orgulhando disso? Né? Não, aquele de fato ali é um cristão. Então, ele depositou a confiança da salvação em mim e tem uma vida transformada. A igreja da evangelização integral. Bem, vamos lá. Promoção. Falar um pouco da igreja em si agora, né? A igreja, ela tem que viver de forma a pregar o evangelho. Ou seja, a evangelização, ela tem que ser o ponto principal da igreja. A palavra de salvação tem que ser a mensagem principal. Então a gente esqueceu um pouco de pregar salvação. Poucas igrejas pregam salvação. Poucas igrejas. Então isso não está certo. A igreja da evangelização integral não vive de si para si. Ela tem que se preocupar com a evangelização, ou seja, ela promove a proclamação de Cristo em todos os âmbitos. Essa é a ideia. Então, a igreja da evangelização integral, ela tem essa preocupação em levar a mensagem de Cristo. Ou seja, só existe um lema, né? Ide, né? Ide, ou seja, até os confins da terra e prega o evangelho a toda criatura. Esse é o lema da igreja da evangelização integral, pregar o evangelho. A igreja tem que parar e refletir um pouco. Se você é obreiro, se você é um pregador, olhe as suas mensagens, veja quais mensagens fala de salvação, veja quais mensagens fala de Jesus Cristo. Porque a gente prega sobre tudo e esquece de pregar sobre salvação. Temos que mudar essa postura. Comissão. A igreja, ela tem que enviar pessoas, porque a obra de evangelização da igreja é insubstituível. Não tem ninguém para fazer, é a igreja que tem que fazer. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Enviados por quem? Quem é quem envia? Vai esperar Cristo descer da terra em pessoa para enviar? Não. Cristo está operando por meio da igreja. Então a igreja que tem que enviar. A igreja que tem que fazer com que as pessoas, né, ouçam o evangelho. Começa sendo enviado. Essa é a ideia. Enviados pela igreja. Manutenção. A igreja, além de enviar, ela tem que fazer a manutenção do missionário. A gente vê o seguinte, que o Brasil teve um momento que o Brasil viveu um auge, né, de prosperidade econômica. Então esse auge de prosperidade econômica, né, o que o Brasil fez em prol da evangelização mundial? Sabemos que hoje o Brasil passa por uma crise, né, e todo mundo reclamando de crise. Mas e antes da crise, o que nós fizemos? Algumas igrejas evangelizaram, algumas igrejas pregaram o evangelho a toda criatura, algumas igrejas enviaram missionários e, né, expandiu o evangelho, mas outras viveram apenas para si, né, como se aquele instante não tivesse fim. Só pensaram em enriquecer a si próprios e esqueceram de pregar o evangelho. Isso é muito importante a gente observar, porque os tempos mudam. Hoje estamos numa crise, daqui a pouco a gente volta de novo a uma posição econômica muito melhor, né? E aí, será que a gente vai fazer alguma coisa? Então a gente não precisa esperar chegar lá, temos que fazer mesmo diante da crise. Se a gente olhar para a igreja da Macedônia, né, lê lá em 2 Coríntios 8, de 1 a 7, fala isso, que a igreja da Macedônia ela não era uma igreja rica, era uma igreja pobre. Mesmo assim, ela ajudava os missionários, ajudavam outras igrejas. Então elas enviavam alguma cooperação, podia ser pequena, mas enviava
Então, eram igrejas pequenas que viviam na crise, mas ajudavam. Então, o que nós estamos fazendo em prol do evangelismo, em ajudar, né, não só enviar, mas fazer a manutenção ali, né, manter o missionário, né, nesse evangelismo. Então, isso tem a ver com evangelização integral, né, você evangelizar de forma completa em todos os lugares, em todas as situações, em todas as circunstâncias, né, e manter esse evangelismo. Então, né, nessa crise, né, que nós estamos enfrentando, vamos mostrar a nossa fé, né, fazer aí manter as frentes evangelísticas e abrir outras, né? Essa é a ideia. Conclusão: que a evangelização integral caracterize nossas igrejas nesses dias difíceis e trabalhosos. A crise que perturba o nosso. Conclusão: que a evangelização integral caracterize nossas igrejas nesses dias difíceis e trabalhosos, né? Ou seja, temos que evangelizar de forma integral, né? E não interessa qual é a crise que tem, se está perturbando, né, o país e tal, e está dificultando, vamos evangelizar, né? Ou seja, mas amparados pelo autor e consumador da nossa fé, não desanimemos, ou seja, vamos continuar pregando, mesmo diante de crise, vamos continuar evangelizando, não vamos desanimar, né? Caminhemos em vitória em vitória, evangelizando e fazendo missões até que o Senhor nos venha buscar. Então a ideia é essa, continuar evangelizando mesmo diante de crise e levar o evangelho a toda criatura, independente da situação, em todas as circunstâncias. É isso, a gente encerra aqui essa aula, encerramos aqui o trimestre, né? Então, domingo que vem, vai passando esse domingo agora, no outro domingo, eleição municipal. Mesmo assim, a aula vai acontecer. E é eleição, domingo que vem é eleição municipal. Mesmo assim, a aula vai acontecer, né? Acredito que as igrejas, né, vão funcionar e a gente vai estar aqui firme e forte para falar mais uma vez, né, de mais uma lição. Que as perguntas, bibliografia, né, e a gente eu recomendo aí você entrar no ebdinfoco.com, ler lá os artigos, assistir os vídeos, né, que tem muito conteúdo voltado para professores da escola dominical. Fico por aqui e até a próxima aula.